Há uma música do Belchior que diz que tudo é permitido. Tudo é permitido. Muita gente gostaria que isso fosse verdade absoluta. Isso daria vazão a tantos desejos, tantos pensamentos, tantas intenções, tantos planos, tantas metas, tantos sonhos. O que faríamos se tudo fosse permitido a nós? Belchior falou uma loucura? Falou uma besteira? Há um versículo na Bíblia que diz basicamente isso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, está escrito que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas está aí. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas me são permitidas. Sim. Está na palavra de Deus, está escrito, está dito. Foi inspirado pelo Espírito Santo que todas as coisas me são permitidas. Ainda que em seguida venha a expressão que diz, mas nem todas convêm. A verdade é que nós temos mais liberdade do que temos. Do que temos. Lembro que quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, Ele disse: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. Mas há uma árvore, Deus disse: desta não comereis, porque no dia que dela comeres, ou comerdes, certamente morrereis. Mas o que eu acho interessante nesse texto de Gênesis 3 é que Deus não colocou uma cerca farpada, não colocou um muro, não colocou impedimentos ao redor daquela árvore. Ele apenas disse: desta não comam. Por que será? Será que aquela árvore era misteriosa, era venenosa, era perigosa? Particularmente acredito que não, acredito que era uma árvore comum, uma árvore qualquer. Mas Deus estava provando a liberdade do homem e da mulher naquele instante. Comam de tudo que vocês quiserem, apenas não comam desta, mas não os impediu de tocarem naquela árvore, de terem acesso a ela. A decisão era deles. E eles não resistiram à tentação do diabo, acabaram comendo daquela árvore, os olhos deles se abriram para o bem e para o mal, e pecaram porque desobedeceram a Deus, e viram que não compensou a desobediência. Mas também isso nos ensina que Deus nos criou para vivermos livres. Deus nos deu consciência, Deus nos deu bom senso. E a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro de restrições. Não. Ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia não é um livro que diminui o nosso campo de ação, o nosso campo de liberdade. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina o que é a liberdade. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falando de si mesmo, ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está entendendo, meu querido? A liberdade está em Jesus, a liberdade está com Deus, a liberdade está em Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo para libertar o homem. Na palavra
profética anunciada por Isaías e que está lá em Mateus, numa expressão que eu acho interessantíssima, quando diz que Deus mandaria o seu Filho, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e que ele libertaria o seu povo dos pecados deles. Isso é muito interessante, porque muita gente quer ser liberta nos pecados, mas Jesus veio para nos libertar dos pecados. Então precisamos entender a diferença entre liberdade e libertinagem, entre liberdade para fazer o que se deve fazer e libertinagem para fazer tudo o que se quer fazer. O texto que eu citei no início diz que todas as coisas me são lícitas. Eu não tenho praticamente restrição para fazer o que eu quiser. Mas compensa fazer tudo o que eu quiser? Tudo o que eu penso? Tudo o que eu desejo? Será que compensa? Será que seria melhor assim? Será que eu seria um homem mais realizado fazendo tudo o que eu quero, o que eu desejo, o que eu anseio? Certamente que não. Porque muito do que eu desejo, do que eu anseio, do que eu poderia fazer, me faria mal, me prejudicaria a tantos, desagradaria a Deus. E certamente aquilo que eu desejo fazer e que não devo fazer é porque não me faz bem, é porque não me é melhor. Porque tudo que é saudável, tudo que é bom, eu posso fazer. Quando o apóstolo Paulo falava do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, ele termina dizendo: contra estas coisas não há lei. Não há restrição ao que é bom, não há restrição em lugar nenhum ao que é justo, não há restrição ao que é benéfico. Então tudo me é lícito. É verdade que nem tudo convém. E o que não convém, certamente, é o que não é bom, é o que não edifica, é o que não constrói, é o que não é saudável. Então vamos pensar melhor nisso. Vamos procurar diferenciar a liberdade de fazer, de ir e vir, de dar vazão aos meus pensamentos, sonhos, desejos, mas levando em conta os valores, os princípios, a vontade de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e até breve.